Meus irmãos e amigos de todo o Brasil e da Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Betel, a qual eu pertenço, e também a todos os internautas. Eu quero trazer essa palavra, minutos com a palavra de Deus, com um tema pesado na balança. Daniel capítulo 5, versículo 27 diz assim. Daniel 5, 27. Leiamos a palavra de Deus. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. A balança ela é um dos instrumentos de mais utilidade no mundo, muito especialmente quando o problema é obesidade. Na balança dos homens, você é avaliado pelo que você pesa, pelo que você tem. Na balança de Deus, você é avaliado pelo que lhe falta. Essa é a diferença. Foi justamente isso que aconteceu no palácio do rei Belsazar. A escritura na parede, conforme o versículo 5 ao versículo 1 ao versículo 5. Então, o rei deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Isso significa que não foi uma festa comum, foi uma festa bem planejada, bem elaborada, uma festa para muitos dias. Mas essa festa não foi convidado os pobres, aqueles que eram os excluídos sociais, mas somente aqueles que na verdade eles realmente faziam parte da elite, os grandes. Ali estavam os prefeitos, os governadores chamados de sátrapas, estavam os juízes, quer dizer, todo magistrado ali presente. Era uma festa para grandes. Mas o que nós podemos observar, a Babilônia, essa Babilônia fundada por Nimrod, na planície de Senear, foi o palco desse dramático acontecimento, em 539 a.C., quando cai a portentosa e monumental Babilônia. Alguns dizem que era aniversário do rei, outros dizem que ele celebrava uma grande safra do agronegócio, outros dizem que ele queria passar uma impressão de que tudo estava bem, queria passar uma impressão positiva acerca do seu reino, pois o povo estava sofrendo grandes ameaças por conta dos seus inimigos, principalmente por causa dos Medo-Persas. Então isso aconteceu e havia orgia. Essa orgia ela era a sensualidade movida enquanto durava o efeito do álcool. Um alerta para todos nós como povo de Deus. Uma alerta é essa: não deixe a casa cair para depois buscar a Deus. Busque Deus para que a sua casa não caia. O rei afronta Deus e pediu para beber vinho nos copos sagrados. Pediu assim, ele pediu os vasos, as taças que estavam no almoxarifado. Com certeza deu aquele grito: chame o almoxarife. Você vai lá, Coperomô, e traga todas as taças de ouro e prata que meu pai Nabucodonosor trouxe da Babilônia. Então, a Bíblia diz que naquele momento, conforme o versículo está declarando, que ele deu louvores aos deuses de ouro, prata e ferro e madeira, versículo 4. Agora imagine o que ele tenha dito para esses deuses. O que ele falou para esses deuses,
a respeito desses deuses. O que ele disse? O que isso significava? Para se ter uma ideia, a Babilônia, ela continha no seu, podemos dizer, no seu grande apogeu, que tem um nome sempre que é dado quando trata-se de deuses. O que aconteceu ali, na verdade, no seu grande panteão de deuses, por exemplo, havia muitos deuses. Os caldeus acreditavam que Marduk, que era o principal deus, é que escolhia os reis da Babilônia. Havia também o deus, o segundo deus era chamado de Ápiso. O terceiro deus era chamado de Liamu. O quarto era Anu. Aí o cinco era Serrapante. O sexto era Nabu. O sétimo era Nergal, e assim vai. Então, com certeza, ele deve ter elogiado os deuses, deve ter dito: tá vendo? Nós somos a maior potência do mundo, tanto na questão religiosa, na questão cultural, como na questão socioeconômica. Sabe por quê? Porque nós temos os melhores deuses do infinito. E esses deuses foi que ganhou a vitória, a conquista de Jerusalém. Esse Deus de judeus não é nada, mas Deus começou agora a dizer quem realmente ele era. Deus mostrou ali a sua força. Então, o que aconteceu? Os dedos de Deus escreveram a sentença. Escreveu na parede, nas caiaduras do Palácio Real. Foi uma lição que Deus deu para o pecado, o resultado de ter usado os utensílios do povo de Deus, que só poderia ser usado nas festas solenes diante de Deus, para com seu povo. E na avaliação de Deus sobre ele, queria dizer assim, que o rei fora desqualificado. Ele não juntava valores nenhum que pudesse ter um significado grande. Meus amigos, como Deus agiu com Nabucodonosor, fazendo até mesmo comer capim. E naquele momento, a Bíblia diz que o rei ele ficou desfigurado, a junta dos seus joelhos amoleceram, e ele ficou ali praticamente paralisado. E com certeza, uma das prostitutas, das mulheres, com certeza trouxeram vinho para ele e disse: nós sentimos sua falta lá no palco e viemos de procurar. Tome mais um pouquinho de vinho, é só um pouquinho mais. Isso aqui é especial, veio da Pérsia. Tome mais um pouquinho, majestade. Mas percebeu que a majestade estava se acabando. E ela disse: você está passando mal. Aí fez aquele alvoroço, a festa acabou. Então entrou na sala da festa, a rainha mãe, uma espécie de diplomata das relações. Então o que aconteceu? As relações internacionais, eu quero dizer. Aconteceu que ela disse: viva o rei. Existe um homem aqui no palácio que ele tem o conhecimento, ele tem o espírito dos deuses, e que ele sabe descobrir os mistérios. Ele foi chamado e disse: quem conseguisse desvendar o mistério da escritura na parede, seria o terceiro no seu reino. Mas ao chegar Daniel, que não poupou a família real, e disse: você, Belsazar, que viu o que aconteceu com teu pai Nabucodonosor, que Deus tirou ele do poder quando ele sentiu que era Deus, mas Deus o humilhou e fez ele comer capim que não jumentos. Então o que acontece? Ele passou a viver com os animais selvagens. Mesmo assim você não aprendeu a lição, não humilhaste o teu coração. E então Deus ajuntou todos os pensamentos de Belsazar, tudo que ele pensava, e disse: agora é teu fim. E deu um cabo fatal. Então que nós podemos observar o que está escrito.
o que nós observamos hoje, que apesar de ter tantos Belsazar hoje em dia nos púlpitos da igreja, pastores muito arrogantes, que humilham muitas das vezes até a igreja. Então esse espírito que não deve existir mais, porque também Deus tem os seus Daniéis, que pode decidir com toda a autoridade de Deus. E Daniel disse, olha, teus presentes ficam para tu mesmo, mas eu vou revelar a escritura na parede. E disse, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. O dedo de Deus escreveu tudo isso. Então, havia também uma segunda palavra, que diz, Persim, dividido foi o teu reino e dado aos medos persa. E aí, foi justamente isso que aconteceu na vida desse rei. Naquela noite, o grande Dario da Pérsia, Dario Clodomano, e o seu general estava desviando a trajetória dos rios que passava por baixo. Então, com a sua própria espada, ele entrou em seco por baixo dos muros. Babilônia, a grande Babilônia estava sendo destruída, estava sendo tomada, e o rei e seus nobres estavam embriagados. Quantos pais de família estão por aí nos bares da vida, enquanto está perdendo a sua esposa para outro homem, está sendo destruído a sua família. Concluímos aqui que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mateus, foi isso que disse Jesus, Mateus capítulo 16 e o versículo 26. O que eu tenho a dizer para você, amigo, cuidado, não brinque de ser crente, não brinque de ser religioso, não brinque de ser evangélico, não brinque de ser cristão, pois aquele que sonda nos nossos corações não brinca de ser Deus. Que louvado seja Deus em nossas vidas.